Eu sou Moacir Toledo, sou médico de família e psiquiatra. Eu quero falar para você hoje sobre uma dúvida muito frequente que as pessoas têm. Se precisa consultar ao neurologista ou ao psiquiatra, fica aqui com a gente que, através de um caso clínico que eu vou te contar hoje, antes de eu te apresentar esse caso, eu quero te pedir para dar teu like, compartilhar com seus amigos esse tema e se inscreve aqui no canal para você receber todos os meus vídeos. Fiz esse post aqui e eu chamei de apagões em sala de aula, porque foi essa a queixa que a mãe da menina trouxe. A menina tem 9 anos. Ela foi atendida no ambulatório de psiquiatria da rede pública. A mãe relata que a menina tem problemas de apagões em sala de aula, que ela não presta atenção nas aulas. Quando lhe fazem perguntas, parece estar no mundo da lua, que tem notas ruins e não consegue copiar do quadro. Em casa não há queixas. A mãe conta que ela brinca normalmente enquanto assiste televisão, ou ela faz duas coisas ao mesmo tempo. Apresenta-me relatório pedagógico fornecido pela escola, onde eu verifico que a professora aponta para comportamento quieto, tímido, mas desatento da estudante. É a única filha, nascida de parto vaginal, não teve internações, andou e falou como habitualmente as crianças andam e falam. A mãe nega que tenha tido convulsões, desmaios ou perda de movimentos. Refere que a filha é bem inteligente, mas esquecida e desorganizada, que precisa ser ajudada para se aprontar para a escola. O exame oftalmológico foi normal, não sendo indicado óculos. Recentemente esteve no mesmo ambulatório de especialidades com o neurologista. Contou sobre os mesmos problemas, sendo solicitado tomografia de crânio e eletroencefalograma, os quais ela não conseguiu marcação pelo SUS e também não teve como pagar, por suspeita de epilepsia do tipo ausência. A criança é ativa, ao ser chamada, prontamente atende, levantando-se e depois de, com o olhar, conferir que a mãe também levantara, se dirige ao consultório. Na sala, enquanto entrevisto a mãe, ela se mantém com foco disperso, olhando os objetos e trocando olhares com os alunos do internato que assistem ao atendimento. Ela tem aparência geral bem cuidada, estava adequada para a idade, mas com baixo peso. Quando indagada, mantém contato visual adequado comigo, tem inteligência satisfatória para a idade, não há sinais de alucinações ou delírios, comportamento foi cooperativo durante a consulta e não se observou nenhum tique, nenhum maneirismo. Discussão diagnóstica. Estamos diante de uma criança com demonstração de vários aspectos físicos e neurológicos normais, quais sejam: nascimento e desenvolvimento psicomotor foi habitual, não tem histórico de crises epiléticas, existe um nítido histórico de prejuízo escolar, documentado, isso inclusive no relatório pedagógico da escola, e não há deficiência visual. Ao ser chamada para a sala de espera, fica demonstrado que não há prejuízo auditivo ou cognitivo. O bom contato interpessoal, contato visual, responde bem às minhas perguntas, né? O histórico de uso dos objetos conforme sua utilidade, ou seja, ela brinca com a boneca como se fosse uma criança, se fosse brincar com um carrinho, usa como carrinho, nada de ficar com movimentos repetitivos ou usando de maneira inadequada os objetos, né? E a comunicação efetiva demonstram que ela não tem um transtorno do espectro autista. Contudo, a história e o exame durante a entrevista são típicos para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com predomínio para desatenção, como é típico nas meninas. Essa foto aqui tenta traduzir isso. A menina está presente em sala, está quieta, mas ela não está atrapalhando a sala, porque ela não tem o componente hiperativo.
Conduta. Orientei a mãe sobre o meu diagnóstico, tratamento e sobre o prognóstico, quanto tempo ela teria que tratar isso. Eu escolhi combinar 2 medicamentos, um antidepressivo tricíclico e um estimulante clássico para esse diagnóstico. E solicitei à mãe que conduzisse mais as atividades escolares em casa para estimular e para supervisionar e pedi para que fizesse o retorno. Em 2 meses elas retornaram e a mãe relatou uma melhora importante do sono, que não aconteceu mais os episódios de enurese, de perda urinária na cama à noite, e que as notas ainda não puderam ser notadas, porque ainda não havia feito provas, mas que o caderno já estava bem mais completo e as professoras já tinham notado um progresso positivo da participação da menina em sala de aula. Expliquei que o colega, como sendo neurologista, ele fez a obrigação dele. Ela foi encaminhada por um médico de família para o neuro e ele foi pesquisar para ver se encontrava anormalidades ou não, anormalidades cerebrais físicas, através da tomografia, e atividades epiléticas, com o eletroencefalograma. Contudo, nós não temos indícios na história clínica da criança dessas doenças, sejam epiléticas ou para tumores cerebrais. E o tratamento que a gente instituiu para o déficit de atenção parece que foi bem sucedido, o que pode confirmar a nossa suspeita diagnóstica daquele primeiro encontro. Muito mais importante que os exames complementares é se colher uma história detalhada do paciente, observando o paciente em sala para entender que aqueles apagões em sala de aula não é que a criança desfalecia ou tinha uma crise de ausência onde ela fica desorientada e não percebe o que aconteceu, mas era mais simples, era a desatenção e a criança perde o foco na sala de aula e fica com os pensamentos dela. Quando ela é indagada pela professora, ela não consegue entrar no assunto. Então, este é o relato de um caso de uma menina de 9 anos com prejuízo escolar por causa do transtorno de déficit de atenção, que parece-me que inicialmente está respondendo muito bem às drogas de escolha para o caso, mas a psicoterapia, o reforço escolar, a supervisão em casa da família, terapia ocupacional podem beneficiar essa menina e o tratamento, em regra, se conduz até a adolescência ou até a vida adulta. Muitos casos se resolvem na fase adulta, mas alguns casos podem precisar continuar tratando a vida inteira, porque o tratamento é sintomático, ele não cura, porém, torna a criança hiperativa que trata, ela se torna um adulto mais bem capacitado. Por isso que a gente deve tratar, inclusive, continuamente. Se você gostou desse assunto, dá teu like, se inscreve no canal, compartilha com as pessoas que você acredita que esse tema poderá ajudar na elucidação dos problemas que enfrentam com a desatenção ou com a hiperatividade das crianças. Muito obrigado e até breve.